próxima figura, que é a elipse. Na mão a garrafa branca, não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro ignaro. Nessa estrofe nós poderíamos ler: nem o moço leiteiro ignaro tem tempo de dizer. Mas não é preciso a repetição está subentendida, nós temos ali uma elipse, nós temos algo que está omitido na frase, porque o leitor consegue perceber aquilo nas entrelinhas. Há uma polêmica, por exemplo, com a expressão risco de vida. O próprio Mário Quintana implicava com essa expressão, ele dizia que não deveria se dizer risco de vida e sim risco de morte. Eu, humildemente, não é que eu discorde, mas eu entendo que risco de vida tem ali uma elipse de perder a vida. Não é risco de vida, não é risco de viver, é risco de perder a vida, sendo que o perder a vida já é uma elipse, e as pessoas entendem essa expressão quando nós utilizamos elas. Então, a figura de linguagem, ela vai além daquela gramática mais castiça, mais tradicional. Ela mostra a língua viva, a língua em movimento. E a elipse é uma das formas que nós temos de fazer esse tipo de recurso. As repetições que eu comentei há pouco, nós temos o polissíndeto e a anáfora. No exemplo do Drummond, tem uma outra estrofe muito bonita, muito famosa, que inclusive inspirou o livro do José Guimarães chamado É Tarde para Saber, um grande livro, e a estrofe é assim: se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei, é tarde para saber. Essa repetição do se era, se era, se era, se era, que poderia ser vista por vezes como algo ruim, como repetição de palavras, aqui é usada como figura de linguagem. Aqui é usada para trazer uma função para o texto. Aqui é usada para trazer uma ênfase no texto. Então, essa repetição, que nós vamos chamar de anáfora, é uma repetição possível e até desejável num bom texto poético, quando bem utilizada. O polissíndeto é quando nós repetimos, por exemplo, o e. E. Essa repetição do síndeto, que seria o e, também é considerada uma figura de linguagem. A antítese. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo distribuindo leite bom para gente ruim. O leite bom para gente ruim é a antítese escolhida aqui pelo Drummond para esta estrofe. É muito comum nós darmos como exemplo dessa figura de linguagem aquele poema do Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, porque ele é todo feito de antíteses. Então a antítese também é uma figura de linguagem que pode ser utilizada de forma poética para dar um ar para o nosso texto muito mais lúdico. A ironia, tão falada ironia, né? Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai, está salva a propriedade. Muita gente agora vai dizer que a ironia também é usada no texto argumentativo e não apenas no texto criativo. Mas sim, esses recursos, as figuras de linguagem, elas são utilizadas em qualquer tipo de texto. Elas podem ser usadas no texto acadêmico, no texto jurídico, no texto dissertativo, no texto comercial, no texto jornalístico. Claro que o texto poético, o texto criativo, o romance, o poema, o conto, são, digamos, a zona de conforto, a casa da figura de linguagem. As figuras de linguagem, elas são praticamente obrigatórias ou mais utilizadas nos textos criativos do que nos textos retóricos ou informativos. Mas os textos retóricos também utilizam figuras de linguagem bastante, e a ironia é bastante utilizada. Aqui no poema, o sujeito poético, ele não está dizendo que concorda que ninguém coloque a mão no defunto, que ninguém chame o médico, porque mais importante é a propriedade. É uma ironia sutil, leve, que Drummond faz nessa estrofe. É importante ter cuidado com a ironia. Quando a gente escreve um texto, a gente não tem tom de voz, a gente não pode fazer com os dedinhos assim, como se colocasse entre aspas, a gente não pode piscar o olho, então a gente não pode explicar para o leitor a ironia. O pior tipo de ironia é quando eu coloco entre aspas para explicar que é uma ironia. Então tem que ter cuidado ao escrever ironia, porque o leitor pode não compreender que aquele trecho é um trecho irônico. O Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor que usa bastante sarcasmo e ironia, costuma dizer que é um grande risco usar a ironia, porque ela depende da inteligência do leitor. O eufemismo é muito conhecido naquela historinha do gato subir no telhado para contar que alguém morreu, que alguém está doente. Nós vamos ver aqui o exemplo do Drummond. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Perdeu a pressa que tinha é o eufemismo para morreu. Então, eufemismo é quando nós tentamos dourar a pílula, usar um termo mais leve para descrever algo um pouco mais pesado. Inclusive, é um autor, o Nilson Lage,
em vários livros dele sobre o texto jornalístico, que ele critica muito o jornalismo por usar eufemismos em alguns momentos em que não deveria usar eufemismo. Por exemplo, ajuste de preços. Não é ajuste de preços, é aumento de preços. Reengenharia pessoal, é demissão em massa. Então, eufemismo no texto informativo, no texto jornalístico, por vezes, ou no texto empresarial, no texto comercial, por vezes é usado de forma proposital, não para enganar o leitor ou o ouvinte, mas para confundir. E no texto poético, o eufemismo pode ser utilizado como recurso, como nós temos visto até aqui. Gradação. Avancemos por este beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Uma figura de linguagem interessante é quando o autor ele vai ampliando o suspense ou ampliando a tensão, fazendo uma gradação, que pode ser ascendente ou pode ser descendente. Aqui nós temos uma gradação na cena. A gradação pode ser, por exemplo, ele era ruim, péssimo, horroroso, que é uma gradação dos adjetivos. Então aqui nós temos uma gradação na cena. Nós podemos ter diversos tipos de gradações, ascendentes ou descendentes, ao longo de um texto. A inversão sintática. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa. Essa figura de linguagem, uma figura de linguagem de construção do texto, ela é muito interessante porque ela nos mostra as possibilidades de, sintaticamente, inverter a frase. Nós temos na língua portuguesa e em diversas outras línguas uma ordem direta da sintaxe, que é sujeito, verbo, objeto. E aqui nós invertemos o lugar do sujeito, o lugar do verbo, o lugar do objeto. Isso é muito feito no texto, por exemplo, do Camões, nos Lusíadas e também no Hino Nacional Brasileiro, em que as margens plásticas são sujeito da primeira estrofe. Dificulta bastante para o leitor mais apressado, ou até para o leitor contemporâneo, esse tipo de inversão sintática, que era mais comum num texto parnasiano, por exemplo. Mas um bom poeta hoje, um bom escritor, pode sim se valer, num momento ou outro, sem exageros, das inversões sintáticas como uma figura de linguagem. E nós teríamos outras tantas figuras de linguagem. A ideia aqui foi trazer algumas, foi lembrar o conceito de figura de linguagem, foi chamar a atenção do escritor para que ele não só pode, como deve utilizar a figura de linguagem, e para isso é preciso que ele conheça as figuras de linguagem. Então aqui nós temos alguma lista das figuras, lembrando, não é importante decorar nomes, não é importante decorar exemplos, o importante na figura de linguagem é conhecer o que dá para fazer com a linguagem, o que é erro e o que é liberdade poética, sempre, claro, cuidando a dose, cuidando a dosagem, porque a figura de linguagem ela pode ser remédio e pode ser veneno. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.